Neste episódio, o Miguel faz queixinhas da Coreia do Norte, o Tiago faz queixinhas sobre objetos perdidos no espaço, o Gonçalo faz queixinhas sobre a disfunção erétil dos astronautas e eu tento gerir este mimimi todo. Está lançada a nau espacial. Olá a todos, sejam bem-vindos a bordo do episódio 11 da nau espacial. Neste episódio temos temas que se relacionam um pouco, apesar de não parecerem à primeira vista. Mas antes de começar já a desvendar isso, vamos já passar para o primeiro tema. Eu sou a Lígia. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Miguel. E eu sou o Tiago. Muito bem. Acho que o primeiro tema é aqui o Miguel que nos traz. Eu vou admitir que não sei nada sobre este tema porque não me senti segura para abrir o link. Miguel, podes explicar um pouco mais? Certo, eu aconselhei a Lígia a não abrir este link que eu lhe mandei pelo WhatsApp, mandei a ela e aos restantes, porque o link é terminado em, qual é que é é ponto .kp ou uma coisa assim, que pelos vistos é o indicativo de país de websites da Coreia do Norte. Porque de facto a minha notícia hoje é sobre a Coreia do Norte. O headline é: a Coreia do Norte lançou um satélite espião. Pronto. Tan, tan, tan. Vamos lá explicar o tema. Há duas nações, sem prejuízo de outras que eu me possa estar a esquecer agora, cujas aventuras e tentativas de entrar no domínio espacial nós geralmente não costumamos ver com bons olhos na comunidade de países ocidentais. Portanto, é o Irão e é a Coreia do Norte, não é? Ambas, curiosamente, têm também programas de desenvolvimento nuclear, mas se calhar por isso é que, enfim, não é bem-vindo desenvolverem se calhar está relacionado. Mísseis, não é? Pronto, exato. Porque estas tecnologias de mísseis, lançadores, etc., na verdade, é aquilo que a gente chama de tecnologias de duplo uso. Portanto, um lançador de satélites tanto lança satélites para a órbita como lança ogivas nucleares para os Estados Unidos, não é? Mas então, aconteceu esta semana que a Coreia do Norte finalmente lançou, pela primeira vez com sucesso, um satélite Cusco. Aliás, já agora eu quero clarificar uma coisa convosco, malta. Satélites Cuscos são só aqueles que vão fazer operações de proximidade, ou um satélite espião com uma câmara que aponta para a Terra também é Cusco? Acho que definimos os satélites Cuscos como sendo os que vão cuscar nos outros satélites, não nos que vão cuscar na Terra. Ok. Pronto, mas este, seja como for, é um satélite Cusco, na mesma medida em que a vossa vizinha de 60 anos do terceiro esquerdo também é Cusca. Ela olha lá de cima, da marquise e tal, vê-vos a chegar do trabalho, com quem saem, com quem entram, a dimensão do vosso arsenal nuclear, esse género de coisas, estão a ver? Sim, todos temos essa vizinha. Todos temos essa vizinha, exatamente. Um aspecto interessante, então, do programa espacial norte-coreano, seja ele civil ou militar, é que a Coreia do Norte está numa posição geográfica bastante peculiar, em que tem muitas dificuldades em ir para o espaço sem importunar os seus vizinhos. E por isso é que sempre que a Coreia do Norte lança qualquer coisa, seja novamente um míssil, seja um satélite, há aqueles sirenes no Japão que tocam para o recolher obrigatório, há aqueles avisos à população, todas essas coisas. Nós já aqui falámos uma ou duas vezes desta importância da localização dos portos espaciais e como é que isto afeta as operações, e neste caso realmente calhou a fava aos coreanos, a ambos, tanto aos do Norte como aos do Sul, mas mais até aos do Norte, porque eles, apesar de estarem à beira-mar plantados, e estão com uma costa virada para leste, que é algo que nós aqui não temos, não é? Eles têm o Japão mesmo ali, umas quantas milhas à frente. Portanto, não podem simplesmente voar por cima deles, não é? Quer dizer, eles na verdade podem e fazem, mas se fosse um país civilizado, não o fariam, não é? Portanto, eles, para lançar algo sem despejar partes dos seus foguetões, à medida que vão sendo usados, não é? Os tais estágios, eles têm de seguir basicamente uma trajetória um bocado complexa. Portanto, não é de todo simples o que eles estão a fazer, ok? Inclusive, eles têm que fazer uma coisa que se chama as dog legs. Literalmente, pernas de cão. E neste lançamento que eles fizeram 2 pernas de cão. E eu arrisco-me a dizer que os lançadores deles têm que ser desenvolvidos, qualquer um, mas estes em particular, com a geografia em mente. Porque eles basicamente lançam, depois há a separação do primeiro estágio. O segundo estágio faz uma perna de cão, faz basicamente uma curva, ou seja, ele está a seguir numa direção, de repente o foguetão todo gira um bocadinho, aponta uns graus mais para o lado, para que o foguete descreva uma curva, e não é a curva em torno da Terra, não, é mesmo uma curva que se vê no mapa, digamos assim. E isso não é normal de fazer, e obviamente perde performance, perde essas coisas todas. Portanto, os norte-coreanos, sempre que lançam, acabam por descrever uma espécie de um S na sua trajetória ascendente, à medida que contornam Taiwan, o Japão, a Coreia do Sul, essas coisas todas.
Mas eles lá lançaram então o satélite espião deles, alegadamente o primeiro, por acaso não fui confirmar se é mesmo o caso. Eu acho que eles já tinham tido um lançamento bem sucedido aí há tempos, há uns anos, mas o satélite em si é que não funcionou, alguma coisa desse género, não me lembro bem, don't quote me. E depois a eterna questão, será que devo dar os parabéns? Ou é um bocado tenso, não é? E será que podes confiar? A notícia vinha de uma fonte credível? É credível de que o satélite foi lançado com sucesso, porque os próprios norte-americanos, por exemplo, os europeus igualmente, já identificaram com os seus radares terrestres que realmente o objeto está lá em cima, na trajetória que é suposto estar, que é uma órbita que a gente chama síncrona com o Sol. E esta órbita geralmente é característica de satélites de observação, por isso é que acreditamos que é um satélite espião, e talvez os próprios norte-coreanos tenham dito isso. Calma, antes de continuarmos, Lígia, estás a implicar que nós não podemos confiar na gloriosa nação da República Democrática do Povo da Coreia? Do Sul? Não, da Coreia. A única. Só disseste uma. democrática? É o nome da nação deles. Lígia, é uma regra não escrita da geopolítica que todas as nações que têm democrático no nome não o são. E do povo. E do povo. Eu não estava a implicar nada, eu estava a fazer uma pergunta. Não, e quero também fazer um comentário ao que disseste de os países civilizados não lançarem por cima de outros países. Eu punho aí um asterisco grande porque os países civilizados é uma coisa que leva a aspas. Os países civilizados já experimentaram bombas nucleares em arquipélagos no meio do Pacífico com habitantes e coisas do género. Portanto, a definição de países civilizados é muito conveniente às vezes. Sim. Epá, eu acho que neste caso é claro. Neste caso é legítimo ter medo de foguetões lançados pela Coreia do Norte, perfeitamente justo. Mas eu não sei se utilizaria aí o civilizado, não civilizado. Opa, eles têm de lançar os foguetões deles. Vai ser um bocado chato às vezes. Sim, mas é chato é a favor. Os japoneses que o digam que têm que recolher para casa ou para abrigos subterrâneos sempre que eles fazem alguma coisa. Sim, e ficar a temer. Epá, é a mesma definição de má vizinhança, literalmente. Coreia do Sul e o Japão. Nós a queixarmos da vizinha da Marquise, mas eles sim têm má vizinhança. Mas olha, Miguel, e se... Ok, nós então temos estes radares que conseguem identificar o satélite. E eu presumo que também consigam identificar mais ou menos onde é que ele está, não é? E fazer o chamado tracking, o seguimento. Sim, a órbita está perfeitamente definida. Pronto. Assim. Então... se este satélite for cusco na medida em que vai à beira de outros satélites cuscar, toda a gente tem essa informação, não é? Estas nações com capacidades de radar e de seguimento de órbita conseguem determinar onde ele está, também conseguirão... Não é o caso, novamente, deste satélite, aparentemente. Não será essa a missão dele. Isto é simplesmente um telescópio ou uma câmara no satélite a olhar cá para baixo, provavelmente para observar a Coreia do Sul e outros adversários, não é? Mas mesmo no caso desses satélites cuscos que realmente vão junto dos outros, e foi o que já discutimos há umas semanas, sim, conseguimos observar cá de baixo que esses satélites estão a mover-se e fazem alterações na sua órbita de quando em tempo. Há mesmo gráficos e figuras que são feitas dos satélites a aproximar-se uns dos outros e a fugir uns dos outros. Às vezes há mesmo corridas do gato e do rato de uns atrás dos outros muito engraçadas. Engraçadas? Não tem piada nenhuma, não é? Mas de ver. Portanto, sim, tudo isso é observável a partir de cá de baixo com radares e outros instrumentos. Sim. Todas estas fontes são norte-coreanas e as fontes ocidentais neste momento todas dizem alegadamente funciona, alegadamente foi bem sucedido. Também foi reportado pelos norte-coreanos que já obtiveram as primeiras imagens de bases militares dos Estados Unidos. Olhando para o programa espacial norte-coreano, pronto, não há muita informação, mas do que podemos ver, eles aparentemente dizem que o primeiro satélite que lançaram foi em 1998. Mas pronto, observadores do lado de cá dizem que não foi bem sucedido, e isto repete-se em 2009, repete-se em 2012, com várias iniciativas inicialmente reportadas bem sucedidas, mas que depois vemos que a inserção na órbita não foi bem sucedida, ou então o satélite está às cambalhotas, portanto é impossível de controlar, é impossível de fazer alguma coisa com ele, provavelmente também a partir daí se perde a comunicação, etc. Este está a ser celebrado com sucesso, até pus aqui nas notícias para ver se havia alguma coisa mais recente, e parece que foi organizado um banquete com os cientistas que contribuíram para o lançamento deste satélite, que é dito o primeiro satélite. Finalmente jantaram nesse dia. Exatamente. Mas não sabemos o que é que eles estavam a comer, não é? Pronto, se foi mesmo bem sucedido, era capaz de ser pombo. Se foi de facto mal sucedido, estavam a comer... Pronto, não vou elaborar, porque nunca se sabe. Também se calhar quero que o meu visa para a Coreia do Norte não seja algo impeditivo no futuro.
Mas a verdade é que dizem pelo menos que é o primeiro satélite militar, por natureza, os outros eram meteorológicos, algo do género. O quê? Aquele país não vive de borda d'água? Eles realmente olham para a meteorologia. Achava que era tudo à base do borda d'água. Não, para isso tinhas de ter agricultura, pois é. Oh, meu Deus. Desculpem, continuo. Eu não sei o que é isso, Lígia. Podemos fazer só uma parte em que a Lígia me Não explica? sabes o que é o borda d'água? Não. Eu também não sei o que é borda d'água. Oh, não. Como assim? Ok, 50% de nós não sabemos. Ou não sabem. Vocês são demasiado novos. Ainda existe o borda d'água. Ainda Na existe, América é exato. chamado Almanac e na Alemanha é chamado o Livro dos Agricultores, ou o Manual dos Agricultores. Sai todos os anos umas folhinhas, mesmo a jornal antigo, com as fases da lua, quando é que se deve plantar as batatas, cortar o cabelo, cortar as unhas, tudo e mais alguma coisa. Ok, pronto, acho que a Lígia traiu a sua idade e o Morgado também, sendo que são os mais velhos aqui neste podcast. Bem, algum comentário, Tiago? Não. Mais uma coisa a aprender. Vim para aqui à espera de aprender sobre o espaço e pronto, aprendi sobre almanacs. Vais obter? Claro que vou, então. Muito bem. Não aprendeste sobre pernas de cão, então, isso já sabias. Já tinha ouvido o nosso professor de dinâmica de satélites a falar sobre isso, né? Eu não sabia das pernas de cão, vou admitir. E se quiserem que um destes 3 engenheiros aeroespaciais vos expliquem como é que estas pernas de cão funcionem, isto vai estar no nosso Patreon e eles vão estar com um Anzi a explicar para um quadro tudo o que vem da física que vem por trás. É isso. Um plug desavergonhado de algo que ainda nem sequer existe. É isso mesmo, Lígia. Sim, temos de ir acumulando ideias. Quanto a... Queria dar só uns pontos rápidos quanto a condenar, não condenar. Pronto, todas as nações têm direito a explorar o espaço e da maneira que entendem, na verdade. As limitações que temos são as do direito internacional, têm a ver com o uso para fins bélicos, mas também o que é um fim bélico, não é? Será que espiar é um fim bélico? Será que usar como método de defesa é um fim bélico? Pronto, está a ser definido enquanto conversamos e os engenheiros e os políticos empurram as fronteiras do que é bélico ou não no espaço. Mas vários países, aliás, têm essa ambição de lançar um primeiro satélite bem sucedido e começar a sua exploração no espacial. Geralmente não é um satélite espião a primeira prioridade, não é? Geralmente é um satélite meteorológico ou de comunicações ou observação da Terra. Sim, já falámos aqui do POSSAT, por exemplo, não é? No episódio 3. Exatamente. Pronto, ou seja, até a Coreia do Norte tem um satélite, supostamente, portanto temos de reavaliar também o que é que estamos a fazer aqui no retângulo. E queria só chamar a atenção finalmente para uma timeline engraçada, aqui para como é que se chamava aquilo? Um friso cronológico, é timeline em português. Sure. Um friso cronológico interessante, que é o facto de, em agosto, os Estados Unidos terem afirmado e terem divulgado que a Rússia desejava comprar armas à Coreia do Norte. Isto porque a Coreia do Norte empilhou, não é? Guardou imenso ao longo dos anos e comprando à Rússia imensa tecnologia soviética e compatível com os sistemas russos. E agora a Rússia, tendo uma maior necessidade e uma maior escassez de armamento, vira-se para a Coreia do Norte. Isto em agosto. Em setembro, o Kim Jong-un pôs-se num comboio todo armadilhado, não sei se lembram, e viajou até à Rússia, ou um território russo, para visitar um porto espacial com o Putin. E até tem aquele meme em que os dois fazem um brinde, assim, um tchim-tchim, e depois chegam os dois a olhar para o copo porque ninguém quer beber. Mas outras fotos importantes desta visita foi visitar o porto espacial, ver os silos dos foguetões e, pronto, obviamente são dois políticos a olhar, mas isto revela o que é que neste lado da Coreia do Norte está a pensar e essa vontade e este desejo deles de ter não uma indústria espacial, mas um programa espacial que funcione. E também para terem um amigo. Eles estão com muita vontade de ter um amigo. Foi um date. E, de facto, a Rússia, nessa altura, disse que ia fazer tudo no seu poder, tudo o que tinha ao seu alcance, para ajudar a Coreia do Norte a desenvolver o seu programa espacial. E, portanto, ao fim de 2 meses, temos mais uma tentativa de lançamento, aparentemente bem sucedido. Vamos ver, ainda está para determinar. Mas é interessante ver isto no contexto para além do espaço, não é? E especialmente na guerra da Ucrânia e no que se passa em interação com a Rússia, não deixa de ser algo que não vi ser referenciado nestas fontes que estão simplesmente a reciclar o que vem da Coreia do Norte. E é isso. Obrigado aqui ao nosso José Milhazes. Hei de ter a barba para isso um dia. E audácia verbal. Menos as asneiras, que é para... Mas essa é a melhor parte. Sim, mas depois tens tu que editar, é só para ti. Que eu estou preocupada. Ou seja, estás a dizer, Tiago, que o nosso podcast é menos
como é que eu ia dizer? É mais próprio vá para consumo do que a RTP ou lá onde é que o Jamilhazes vai comentar, que é um audaz verbal. Imagina, num dia normal em que ele não está irritado, não. O que eles fazem é perfeitamente. Agora, quando o irritam, quando começam a chatear, bem... Fica sobressaltado. Temos que irritar o Gonçalo também, então, um dia, para ver o que é que acontece. Acho que está na altura de passarmos ao próximo tema. Quero só avisar os nossos ouvintes que, se já lavaram a louça, ainda têm tempo de aspirar também, porque ainda faltam 2 temas e nós vamos seguir para os mesmos. Há semanas que são assim, bastante ativas e cá estamos nós para comentá-las. A seguir, vamos tentar colocar o ouvinte a imaginar uma situação de um indivíduo com um onesie a passear. Neste momento esse indivíduo para nós é o Tiago, porque ele está assim vestido durante a gravação e nós estamos a ver na câmara, mas o que eu quero que o ouvinte imagine é o astronauta. Portanto, alguém aqui vai falar de extravehicular activities? Sou eu! Uhul! Então, há aí várias coisas que são estranhas e outras estão muito certas. Primeiro, sim, nós devíamos chamar os fatos de astronauta onesie espaciais. Definitivamente. Outra coisa é que esta notícia não é desta semana. Isto aconteceu dia 1 de novembro e estamos a gravar dia 24, portanto isto é uma pouca vergonha. Vamos cancelar o podcast. E número 3, tu estás de facto vestido com um onesie e eu não estou a mentir. Número 3, isto é efetivamente verdade. Tenho um onesie com tacos. De qualquer das formas. Espera aí, Tiago, eu vou-te desculpar a tua honra, porque de facto tu já queres falar deste tema há muito tempo, mas por causa da Starship e por causa de outras coisas, nós não te deixamos até hoje. Exatamente. Portanto, a SpaceX tem precedente. Mas portanto, o que aconteceu, e agora vamos baixar um bocadinho a seriedade da discussão aqui. O que aconteceu foi o seguinte: então, no dia 1 de novembro, 2 astronautas mulheres, Jasmine Mogbelli, americana, e Laurel O'Hara, americana, go mulheres, go americanos, fizeram uma extravehicular activity, uma EVA, portanto saíram da estação espacial nos seus onesies espaciais e foram a um passeio. Ok, estou a brincar. O que eles foram fazer foi fazer uma reparação a uma parte do painel solar da estação espacial. Eles fazem isto frequentemente, são atividades que às vezes são bastante longas e, portanto, não é fácil. E claro, estão ali a flutuar no espaço em gravidade zero, entre aspas. Portanto, é uma atividade um bocado bizarra para quem vê pela primeira vez. E o que aconteceu foi que uma destas astronautas, a notícia não diz quem, vamos dizer que foi a Jasmine, perdeu a mala de ferramentas. Portanto, os astronautas, quando estão a fazer esse tipo de atividades, estão lá no espaço e têm de ter as ferramentas à sua beira. E pronto, não podem pousá-las em lado nenhum, porque o conceito de pousar sem gravidade não funciona realmente. Então têm de manter as coisas por perto e ter sempre cuidado onde deixam e largam as coisas. Neste caso, lá foi a mala de ferramentas embora. Portanto, elas tiraram uma fotografia e depois aqui do solo a equipa de controle da estação conseguiu também detectar utilizando uns telescópios. Mas não há problema. Portanto, isto foi largado junto à órbita da estação espacial, a 415 km de altura, mas ele já foi analisado a órbita e em princípio não corre risco de dar a volta e voltar a colidir com a estação. Portanto, esse era o principal risco disto. O que se prevê é que vai andar a orbitar uns meses a Terra e eventualmente quando chegar à volta de 100 km entra na atmosfera e queima e pronto, e fica resolvido. Mas mesmo assim, esta caixa de ferramentas agora tem um código emitido pela US Space Force, portanto pelas tropas espaciais americanas. É o objeto 58229/1998-067WC. WC. Não sei se tem alguma relação. Isso é se calhar um tema de caca. Bom, mas eu juro, vamos chegar à parte interessante. Então, eu acho este tema interessante porque, primeiro, dá a conhecer às pessoas que isto não são atividades que os astronautas fazem, tipo, vestem fato e saem da estação e é como correr. Não, os astronautas treinam muitas horas em piscinas especiais, nos centros de treino de astronautas, para estas atividades, em que, ao estarem dentro da água, têm de estar a usar fato e... como é que chama a força que a água exerce quando nós estamos lá dentro? Buoyancy. Impulsão? Sim, impulsão, sim. A impulsão? Ok. Sim. Pronto, a impulsão contraria a gravidade e, portanto, temos um ambiente parecido ao ambiente no espaço. Isto são tudo atividades treinadas e, para além disso, não é a primeira vez que isto acontece. Na notícia diz que em 2006 um astronauta chamado Pierce Sellers perdeu uma espátula no espaço enquanto estava a reparar o escudo calorífico, o heat shield, do Shuttle Discovery. Eu não sei o que raio que ele estava a fazer com uma espátula, mas pronto, esta também lá foi. Agora, entrando na parte realmente interessante. A primeira coisa que as equipas de controle fizeram foi tentar terminar a órbita desta caixa de ferramentas, porque não é incomum a estação espacial ter-se desviado objetos.
O espaço, nós falámos aqui de vez em quando, está cheio de satélites e ainda mais cheio de lixo espacial. O número de vezes que a Estação Espacial, desde 1998 até ao final do ano passado, teve de se desviar de lixo espacial ou de outros corpos, foi 32. Estamos a falar de que tipo de objetos? Ora, o NORAD, o North American Aerospace Defense Command, ou seja, o Comando Aeroespacial de Defesa norte-americano, segue cerca de 47 mil objetos no espaço. São objetos que têm de ter cerca de 5 cm ou mais, porque senão é muito difícil detectá-los, não é? E, portanto, podem imaginar que a complexidade de saber onde é que tudo isto está a qualquer momento é péssimo. E se algum destes bocadinhos de material entrar na órbita da Estação Espacial, é um problema porque pode causar uma colisão. E então há um critério para isto, que é, há uma forma em caixa de Pisa de 4 por 50 por 50 km. Eu presumo que 50 por 50 seja perpendicular à direção em que a Estação Espacial está a andar e depois 4 km seja na direção. Não tenho a certeza. Mas eles dizem que há esta caixa e que se houver algum objeto que entra, ou que no futuro se prevê que vai entrar nesta caixa em torno da Estação Espacial, então há aí um estudo para determinar se é preciso desviar a trajetória ou não. Mas é uma espécie de zona de segurança para a Estação Espacial. Portanto, o espaço é uma caixa de Pisa e a Terra é uma Pisa, significa que Earth is flat? Exatamente. Acho que é a conclusão certa a tirar daqui. Ok. NASA, take notes. Obrigado. Mas pronto, neste caso isto não aconteceu, mas isto já aconteceu cerca de 32 vezes. E uma de duas situações ocorre, que é quando nós temos a certeza, quando temos bom seguimento destes detritos orbitais ou de outro satélite, e a estação tem de ser desviada, os veículos que levam carga ou humanos à Estação Espacial têm de levar combustível extra e depois ligar os seus motores e mexer aquilo tudo. Há uma estatística que diz que nós precisamos, para desviar um bocadinho a Estação Espacial, precisamos de cerca de 70 kg de combustível para desviar um bocadinho, depois 70 kg para desviar de novo para a órbita nominal. Ora, estes 140 kg com 10% de desperdício e com um custo de lançamento para o espaço na ordem de dezenas de milhares de dólares por quilograma, significa que nós, cada vez que fazemos uma dessas brincadeiras, podemos gastar cerca de $1 milhão. Quando digo nós, NASA, Roscosmos, pronto, quem tiver de fazer isto. Portanto, isto são manobras muito caras. A outra... Porquê é que é assim tão caro? Combustível. São muitos quilos de combustível. Combustível, operações, tempo de astronautas até, porque enquanto eles estão a fazer a manobra. A manobra, exatamente, eles acho que têm que se segurar, pelo menos, não é? Yeah. Não podem continuar a trabalhar enquanto a estação está só a exercer força G, por exemplo, não é? Depois não sei o quão grandes são as acelerações, se calhar até são pequenas, que isto não é um problema. Mas pronto, de qualquer das maneiras, eu acho que esta estatística nem sequer inclui esse tempo operacional dos astronautas, é só em termos de peso de propelente para ser enviado. Mas se incluíssemos isso era ainda pior. A outra opção é, nós não conseguimos saber exatamente onde é que os distritos vão estar, e isso às vezes são pequenos demais, ou não conseguimos terminar a sua órbita com precisão. E aí, como é que nós vamos desviar a Estação Espacial se não sabemos exatamente onde é que os distritos podem bater, ou que vem de que direção exatamente? Portanto, não conseguimos. Então, nesse caso, no caso de uma incerteza, os astronautas vestem os seus onzes espaciais, vão para as suas cápsulas, ou seja, aqueles veículozinhos que os trazem de volta para a Terra e que os levam lá para cima em primeiro lugar, e preparam-se para um caso catastrófico, ou seja, se houver algum impacto que dê cabo dos sistemas de suporte de vida, eles estão dentro dos fatos. Hopefully conseguem libertar a cápsula e fugir da estação, mas pronto, até agora isso não aconteceu, mas eu não sabia disto. E portanto achei esta notícia engraçada. E achei muito assustadora também, porque a SpaceX está a lançar Starlinks lá para cima cada vez mais. E depois vamos ter o OneWeb também, ou que já está a lançar, e a Amazon também quer lançar constelações. E do outro lado também, sem ser satélites ativos, há muito lixo espacial. Portanto, nós muitas vezes falamos aqui de estações espaciais no futuro. Quando acabar a ISS, o que é que vai haver? Eu nunca tinha pensado daqui a uns anos quão difícil vai ser manter uma estação espacial se quisermos estar nesta zona altamente populada. Se calhar a única opção é ir para outra zona orbital, não é? Uhum. Muito bem visto. Eu acho que isto se resolvia muito simplesmente. Com o mesmo método que eu resolvo o facto de eu assambarcar montes de livros. Por cada livro que eu compro, eu tenho que me libertar de 3. E portanto, por cada satélite que o Elon Musk e que toda essa malta quer mandar, eles têm que limpar tipo a praia, tipo 2 kg de lixo, e depois podem lançar um satélite.
Deixar a praia melhor que encontraste. Yeah. Exatamente, eu acho que isto funcionava com um acordo destes. Agora perguntas-me como é que eles limpavam, não sei. Mas eles conseguem fazer tantas coisas, não é? Porque eles são fantásticos. Fangirl aqui, estou na demografia. Apanhada. Sim, é uma situação que se desenvolve também e é assustador, não só isso, mas é assustador o facto de tu poderes largar acidentalmente a ferramenta, a caixa de ferramentas neste caso, e ela vir apanhar-te pelo outro lado. Tipo, faz uma órbita inteira e é como os desenhos animados quando lanças o boomerang e ele te atinge na nuca. Sim, No espaço o karma volta sempre para ti. Exatamente, nesse caso. Mas acho que faltou aqui nesta história nós enfatizarmos a parte mais importante, que é, pronto, mais engraçado se calhar, que é a caixa de ferramentas é visível do espaço, da Terra, aliás. Neste momento podem pesquisar quando é que a caixa de ferramentas vai passar por cima da vossa cidade e nessa noite ficar a olhar para o céu e vão poder ver uma estrela cadente, né? O vosso próprio caixa de ferramentas. Podem pedir um desejo. a caixa de ferramentas. Não sei se o poder de realização de desejos tem a mesma magnitude de um meteorito ou de um cometa, mas vale a pena tentar, quem sabe. Sim, numa cidade se calhar não, mas no campo pelo menos sim, pelo que percebi é visível, sim. Sim, definitivamente. Assim, eu sou da cidade, portanto para mim toda a gente vive em cidades, eu nem sei o que é o campo. Mas isto fez-me lembrar, ou seja, este assunto de nós conseguirmos ver coisas assim que parecem tão longe, não é? E parecem tão fora do nosso meio, como uma caixa de ferramentas espacial a passar no céu, fez-me lembrar de outras histórias. Uma delas é que nos primórdios da exploração espacial humana, já não sei se foi Apolo ou até antes disso, um dos astronautas, no caminho para a órbita, viu algo através da janela do seu foguetão, algo brilhante, algo quase como uns insetos, como aqueles insetos que produzem luz, como é que eles se chamam? Pirilampos. Exatamente, eu estava a pensar flamingo, mas pronto. Existe a palavra lusoku também em Portugal, by the way, podem ser lusocus. Lusocus, ok. Eu conheço imensos, mas pronto. Eu já tinha ouvido cagalumes, mas isto é uma incrível. Português é uma língua fantástica. Exatamente, uma troca cultural incrível. Mas sim, de facto pareciam pirilampos ou borboletas que dançavam fora da janela, douradas. E o astronauta de certo teve um momento em que foi: o que é que eu estou a ver? São alienígenas? É Deus? O que é isto? E veio-se a saber depois que, pronto, neste tempo, que os astronautas demoravam dias a chegar ao seu destino. E ficavam lá algum tempo, e então a água, o ciclo da água dentro do seu habitat não era reciclado, porque os astronautas na ISS bebem o que já beberam. Mas nesse tempo, pronto, a urina dos astronautas era ejetada, e o que acontece é que a urina de uma missão antiga tinha cristalizado e feito uma espécie de uma nuvem de urina cristalizada, que eram estes tais pirilampos. E pronto, o astronauta teve uma crise existencial causada pela urina de um dos seus colegas astronautas. E interessantemente, isto voltou a repetir-se em 2009 e em 2011, em que a urina ejetada do shuttle, de um dos shuttles, não sei se foi Discovery ou Columbia, um desses, era visível da Terra. Portanto, as pessoas estavam a filmar, a olhar para o céu e a ter uma revelação, não é? Um símbolo, um sinal dos céus, a sua própria crise existencial, de certo, era só ou medo de invasão, e era xixi, exatamente. Opa, eu estou tão feliz por saber esta história agora, eu não sabia disto. E estou tão triste por o meu tema ser tão menos interessante que esta história, poça. Peço desculpa. Mas é isso, não? Já falámos aqui que há anos não olhávamos para o céu e só víamos coisas naturais, e de vez em quando a ISS e de vez em quando os satélites Iridium. Hoje em dia conseguimos ver imensos satélites mega constelações, mas se formos sortudos, no nosso tempo de vida vamos não ver o cometa Halley, mas vamos ver a nuvem de xixi de um certo astronauta que já se reformou. E acho que deve ser beatificado para termos um padroeiro novo. Padroeiro do xixi. São xixi. Uma apoteose, de facto. Ai. Assim sendo, o que eu acho é que essa caixa de ferramentas, que neste momento é visível do nosso céu, deveria ser considerada a padroeira ou o padroeiro das ferramentas, e, por exemplo, homens com disfunção erétil podiam utilizar para as suas rezas. E falando neste problema da disfunção erétil, vamos mudar de conversa das ferramentas inorgânicas para as ferramentas orgânicas no espaço. E acho que o Gonçalo pode continuar e vai-nos falar um pouco sobre ferramentas no espaço, mas orgânicas. Não mudando de tema, não é?
eu quero contextualizar amplamente esta minha intervenção. Eu já neste podcast trouxe o assunto da ansiedade de performance e reconfortei todos os ouvintes do sexo masculino na nossa audiência. E, portanto, ao trazer este novo tema, arrisco-me a tornar-me na face da impotência sexual masculina na indústria espacial portuguesa. Mas, no entanto, estes tópicos são tópicos importantes e se alguém tem de dar a cara que seja eu, não é? Isto temos às vezes o destino chama-nos e não somos nós que escolhemos. E neste caso também, já falámos várias vezes neste podcast acerca da necessidade de maior pesquisa, de maior investigação, de maior atenção para a saúde reprodutiva feminina, não é? Se queremos ter uma presença em órbita sustentável, uma presença interplanetária sustentável, que é muito importante, não é? Porque as mulheres engravidam e também o período fica desregulado, mas a verdade é que os homens também se deparam com problemas no seu âmbito de exploração, descoberto por cientistas, investigadores financiados num projeto da NASA, que na sua pesquisa sobre o efeito de raios cósmicos na saúde humana... Raios cósmicos galácticos. Raios galácticos, não é raios cósmicos? Raios cósmicos galácticos, GCR. Raios cósmicos galácticos, ok, obrigado. Isto é o fact-check em direto. Portanto, investigadores de uma universidade nos Estados Unidos, acho que é a Florida State University, na sua investigação sobre o efeito dos raios cósmicos galácticos na saúde humana, descobriram que estes têm um efeito, como também já sabíamos, não é? Mas um efeito de que, de certa forma, degrada os processos biológicos relacionados com os processos redox e tudo mais. O que acontece é que os tecidos dos vasos sanguíneos, neste caso particular do homem, neste caso particular no seu órgão reprodutor, ficam com uma pior performance, o que leva a disfunção erétil. Portanto, a exploração espacial é algo cheio de riscos, algo cheio de perigos, não é? Podemos deparar-nos com, de repente, levarmos com uma ferramenta na nuca, que nos esquecemos de trazer para dentro. Podemos afogar-nos no nosso próprio fato espacial, que também já quase aconteceu. Fica uma história para outro episódio. Podemos ficar sem oxigênio, podemos levar com um meteorito, podemos morrer a longo prazo com radiação do cancro, não é? Causado pela radiação, também já falámos neste podcast. E agora temos também disseção no quarto, causada pelo efeito da exploração espacial. Boas notícias é que parece que antioxidantes têm um efeito regenerativo nos casos de disfunção erétil causado pelos raios cósmicos galácticos. Portanto, se alguém quiser abrir um negócio comigo de suplementos para astronautas, podemos falar sobre isso. Podemos esmagar umas framboesas e fazer um tónico. Um smoothie. Historicamente muito bem sucedido, não é? Como a Pfizer provou que tratar da saúde reprodutiva do homem é algo que traz lucro. E pronto, queria abrir a discussão aos meus colegas também, o que é que acham desta nova descoberta, o que é que a Lígia nos tem a dizer sobre os raios galácticos cósmicos, que pode explicar melhor o que é. E... Para quem não percebeu, a Pfizer é quem faz a Viagra, certo? Exatamente. Sim, porque hoje em dia a Pfizer é mais a vacina do Covid. Pois, exato. Os nossos ouvintes genes aí não sabem. Ok, calma, quando é que isto se tornou um podcast farmacêutico? Estou tão confuso. Não, temos de rebobinar. Alguém me quer dizer o que é que são raios cósmicos galácticos? Eu sei, mas se calhar alguém não sabe. Raios cósmicos galácticos é radiação em forma de partículas que vem de todo o lado do universo. A origem é ainda desconhecida, mas acredita-se que seja a morte das estrelas que liberta imensa energia por todo o lado. E nós estamos sujeitos a apanhar com ela no sistema solar. Estamos só protegidos na Terra por o nosso campo magnético e a nossa atmosfera. Mas em Marte, por exemplo, estaríamos muito suscetíveis. Na Lua estamos muito suscetíveis. Na ISS estamos suscetíveis QB. Na viagem entre planetas estaríamos muito suscetíveis e é um dos grandes problemas da vida humana ficar interplanetária. É o problema que ainda não foi resolvido, é como é que vamos nos conseguir evitar que esses raios cósmicos galácticos tenham efeitos na saúde dos astronautas. Eu queria só fazer um comentário rápido, que é, numa das agências espaciais, não vou dizer qual, ouvi dizer que é considerado que mandar uma mulher para Marte não é tão fácil como mandar um homem, porque as mulheres têm mais órgãos suscetíveis de serem vítimas destes raios cósmicos galácticos. E esses órgãos são o útero, a mama e os ovários. E baseiam-se nos dados de Hiroshima e Nagasaki para dizerem isso,
Mas eu agora questiono-me se, quando fizeram os testes e os surveys na Hiroshima e Nagasaki, no rescaldo desse problema, se realmente foram ver disfunção erétil. Se estavam preocupados com isso. Ou se o único problema foi verem o cancro. Eu acredito que eles tenham ido ver. Agora, provavelmente, os homens é que não admitiram. Acho que é mais isso. E isso era exatamente o ponto que eu queria fazer, que era como é que eles testaram isto nos astronautas e que tipo confiaram que os astronautas, antes de irem para a estação espacial, tinham... Eu não sei se foi em astronautas. Ah, não foi? Isso, se não me engano, até acho que foram ratos, não é? Porque... Sim, foi em ratos, foi. Ah, ok, os ratos não mentem. Sim. Acho que eles têm uma câmara em que simulam estes raios cósmicos, estas partículas altamente energéticas, são acompanhadas também de raios X e raios gama, acho eu. E então eles conseguem simular isso na Terra e atingir os ratos com isso e daí verem a deterioração destes vasos sanguíneos. Porque pronto, lá está, o astronauta tradicionalmente é aquele arquétipo do machão, antigamente, não é? Do piloto de aviação sem medo de falecer e que vai a tudo. O Tom Cruise, e pronto, hoje em dia temos exatamente, o Tom Cruise, do Top Gun. Hoje em dia temos... Não, mas ele no último filme foi um exemplo de masculinidade saudável. Moderada. Mas ele está para ir ao espaço também, supostamente. Mas enfim, há de haver notícias sobre isso. É verdade. Olha, isso é que era. Podemos pôr estudar a ferramenta do Tom Cruise em arames para ver se funciona agora e se funciona depois. É isso. Só para adicionar aqui, há aqui muitas tangentes. A primeira de todas é, em Hiroshima e Nagasaki também há a questão de o Japão estava claramente desfasada de homens, não é? Por causa da guerra. Portanto, em nível de estatística, não ias ter muitos sobreviventes homens para fazer essa estatística e então há um bias grande das mulheres sobreviventes e claro que essas vão ter esses cancros todos e então dá esta ideia que as mulheres são mais suscetíveis. Há a possibilidade disto ser um dos biased. E a segunda questão é, nós nunca temos estes dados dos astronautas. Há muito pouca coisa que nós sabemos do que realmente se passa na saúde dos astronautas porque é classified. Mas a minha questão é, se a NASA quis financiar um estudo sobre disfunção erétil, onde há fuma, há fogo. Bem visto. Pois, como é que eles sabem? Acusações escaldantes aqui na nave espacial. Se calhar os onesies que os astronautas usam na estação espacial têm ali uns sensores na zona da virilha para eles estudarem isto. Não, mas está, ainda não foi estudado. Mas devia ser realmente algo que havia queixas a seguir ou então até os próprios exames médicos já mostraram. Mas não saiu cá para fora porque a saúde dos astronautas é altamente classified. Mas a NASA tem essa informação interna e achou que estava nas prioridades para financiar uma universidade para estudar. Isto é a minha hipótese. É uma boa hipótese, mas queria só intervir aqui, porque o Morgado disse revoluções escaldantes e eu quero ser a voz da saúde masculina e da masculinidade saudável. Portanto, vamos dizer, isto não é nada que ter vergonha, acontece. Acho que é uma coisa, 40% de homens, ou 50% dos homens com mais de 40 anos lida com isto. Portanto, meus caros, até os astronautas, até os ratinhos no laboratório, como vem do mais pequeno ao maior, toda a gente passa por isso. Mas a parte escaldante não é essa. Comam framboesas, amigos, mirtilos, framboesas, morangos, amoras, e comprem o meu extrato antioxidante para serem tão saudáveis quanto um astronauta e estarem prontos para explorar o sistema solar. Tenho dito. Estará à venda no nosso Patreon também. Exato, o link vai estar nas nossas notas se quiserem comprar o composto multivitamínico que o Gonçalo criou. Não está aprovado pela EMA, mas nem pela FDA, mas se vocês querem resultados escaldantes, não podem estar preocupados com isto. Exatamente. Não tinha, só para fechar, encontrei uma notícia do Público 2009 que diz que cerca de 500 mil portugueses sofrem deste problema e 14 de fevereiro é o Dia Europeu da Disfunção Erétil. 14 de fevereiro. 15. É o dia a seguir. 15. Não. Exato, está certo. Uma coisa segue a outra, não é? Portanto, parece-me bem. Exato. Mas e também queria acrescentar que o sexo masculino não é definido pelo que consegue fazer no quarto. E, portanto, vocês têm valor para além do que quer que seja. Essas coisas são pormenores. Uau. Obrigado. Exato. És tão fofinho. Só para adicionar isso. Pronto. A verdadeira cara da saúde reprodutiva masculina neste podcast. Muito bem. Acho que os nossos ouvintes já estão fartos de nos ouvir por hoje. Já limparam a casa toda, já estão a pensar em spring cleaning nesta fase. Portanto, se calhar vamos parar. Obrigado por ouvires o episódio 11 até ao fim. Gostávamos de saber o que é que tu, ouvinte, pensas sobre as ameaças vindas da Coreia do Norte.
ou da natureza da urologia masculina, a meu ver, igualmente dramáticas. Deixa-nos um comentário no Instagram ou no YouTube. Podes falar também connosco através do e-mail nauspacialpod@gmail.com. Se gostaste, avalia o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts. No Apple Podcasts estamos a ter imenso sucesso, portanto já sabes, 5 estrelas, comenta, faz tudo, partilha e subscreve para receberes uma notificação sempre que sair um novo episódio. A música que estás a ouvir é de Josh Woodward. A Nau Espacial volta para a semana com mais discussão. Adeus! Tchau, malta! Adeus! Tchau!